abre hoje um mês que pretendo falar sobre isso. Essa mensagem foi inspirada em uma pregação que tive nessa semana em compromisso em uma outra igreja. E orando ao Senhor para levar algo para aquela igreja, eu me vi em vários momentos como igreja no Jardim Meriti nesse contexto. E como nós estamos aí com o Equibalo, que é o camp, enviados, meu coração queimou, era um desejo para fazer para abril, mas eu entendi que valeria a pena começar a aplicar os domingos de manhã, uma vez que temos aplicado os domingos de manhã como manhãs pastorais, para dar entendimento em várias coisas que estamos fazendo, para que ninguém fique sem entendimento, saiba exatamente onde estamos e onde queremos chegar. Então, hoje, iniciaremos um grupo de mensagens que vão receber o tema Evangelize. Então, hoje nós vamos falar propriamente da importância de fazer isso. Semana que vem, eu vou ver o que eu faço, de repente prego na quarta-feira, porque domingo de manhã já já o feriadão do carnaval, e muitos dos nossos irmãos estarão lá. Sem exagero, eu acho que um terço do que está aqui hoje estará lá hoje de manhã estará lá no camp. E outra galerinha vai ficar aqui. Então, teremos pouquíssimos obreiros e eu vou ver o que fazer. Possivelmente vai ser igual ao Natal. A gente vem, quem quiser vem, ora de manhã. E à noite eu pretendo aprender ali, essa semana, a transmitir, porque à noite vai ter culto. E aí aquele esquema de antigamente, liga, tal, testa, vamos embora. É aquele que cruza, vai para, faz o gol, vai para o meio do campo, apita e vamos embora. E dá certo. É o caso, exceção, mas que vai ter culto à noite, tá bom? Então vai ter culto à noite. Então eu vou ver o que eu vou fazer, porque a ideia seriam 3 mensagens. A última será no final do mês, mas hoje a gente vai falar sobre a importância da pregação. Marcos 1:14, eu vou ler na minha versão, aí você acompanha na sua, deixa a Bíblia depois aberta, para você poder folheá-la. E quem tem smartphone, não vou falar para deixar aberto, porque o Zap vai vibrar e você vai querer ver a mensagem. Aí você bloqueia, depois abre mais uma vez. Diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Só até aí, não vou ler o 15, isso, de novo. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Deus, abençoa a tua palavra, que a tua igreja seja edificada, Senhor. Como igreja local, possamos avançar no propósito que tens para todos nós, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Na série de mensagens Crescendo em Tudo, falamos sobre a importância dos ajustes, a importância de colocar as coisas em ordem para que o corpo no todo pudesse crescer de forma saudável. E ajustar é enxergar as nossas dificuldades, ajustar é enxergar os nossos pontos fortes, ajustar é enxergar os nossos limites, ajustar e enxergar também o quanto nós podemos crescer em alguns aspectos. Então, existem certas situações que antes de tentarmos avançar, precisamos ajustar, para que o crescimento não traga maiores problemas. É sempre compreensível termos isso em mente, ou é sempre melhor termos isso em mente, que o crescimento, quando não cuidado, ele também faz mal. A coisa precisa ser feita com muito cuidado, sempre comunicando cada vez melhor, sempre ajustando cada vez melhor, para que todos estejam no mesmo sentido. É fácil fazer isso? Não.
É tranquilo fazer isso? Não. Mas é importante fazermos isso. Na segunda mensagem, já foi dito sobre a maturidade, deixarmos de sermos como crianças, identificarmos aquilo que de fato é o Evangelho, que no versículo 15 fala sobre isso. Eu vou deixar para quarta-feira pregar sobre isso, ou no domingo de manhã. Deus vai dar a direção, eu vou ver o que eu vou fazer, mas vai ser uma continuidade. Fala sobre a importância de, primeiro, sabermos o que Deus quer para a gente. E aí, sabendo o que Deus quer para a gente consegue não ouvir qualquer situação que não esteja na direção do Senhor. Então, a gente acaba, ao entendermos isso, amadurecendo. Então, existem coisas que antes nós fazíamos e deixamos de fazer para o bem do todo. Naquela ocasião foi usado, inclusive, o exemplo de que, se você quer comprar algo, o seu cônjuge não quer, às vezes é melhor deixar de lado no primeiro momento do que tentar impor a sua vontade e isso acabar fazendo mal para o casamento, logo também para a família. Então, existem coisas que nós almejamos, mas é melhor não fazer porque vai fazer mal para o todo. Isso é maturidade. Nós sentimos a dor da perda, nós sentimos a frustração da não realização, mas o nosso coração fica em paz, porque para o todo, nós enxergamos que continua tudo saudável. Nós temos dificuldade de trabalhar, recebermos os nãos da vida. Nós também temos dificuldade de dar os nãos. Mas quando nós passamos por essas limitações, ali exemplificadas pelos nãos, nós temos uma verdadeira oportunidade de crescimento. Na terceira mensagem, nós falamos mais sobre a questão da leveza da igreja, a importância de cuidar das coisas que são importantes, se atentar para as burocracias, não deixar faltas nelas, mas não fazer com que a igreja se mova somente através das burocracias, unicamente pelas burocracias. Ela precisa ser leve para fazer os movimentos necessários como resposta de Deus na nossa realidade. Ontem, por sinal, estávamos em um lugar e eu lembrei, eu falei, olha, para essa geração, cantor cristão é muito difícil, muitos nem conhecem. Só tem uma forma, então, de nós inserirmos isso, é estilo Morada. Não significa dizer que nós não queremos, mas qual é a palavra da comunicação hoje? Como está se comunicando? Como estamos alcançando? Isso precisa ser avaliado. A gente não pode usar formas antigas acreditando que hoje terão o mesmo resultado de há 20, 30 anos atrás. As coisas mudam. Nós não podemos negociar princípios e não podemos negociar a verdade bíblica, mas a maneira como nós vamos pescar cabe ao pescador. É o pescador que está no mar e ele sabe quando ele tem que lançar a rede e quando dá para lançar o anzol. Cada tempo precisa ter uma resposta. E a maneira como vamos nos mover pesa para isso. O entregar o folheto hoje tem o mesmo retorno do que tínhamos há 30 anos atrás? Não. Mas um dia, falando em um podcast, eu disse, não tem. Mas é importante continuarmos entregando folheto,
porque tem coisas que não é apenas para o convencimento do ser humano, mas é para estabelecer um ganho de território, para dizer assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu oriento sempre os mais novos, eu uso a Bíblia no smartphone também. Mas se você pode andar com a Bíblia na mão, a sua Bíblia na mão não vai talvez converter alguém, mas vai mostrar para alguém que você é cristão, e se é cristão porque você crê em Cristo. E quem é o Cristo? Imediatamente surge a pergunta. Então tem coisas que nós fazemos para literalmente instigar e falar assim, olha, estou aqui, ó a posição do Cristo, ó a questão do Evangelho. Aí diante disso, fechamos semana passada dizendo, igrejize-se, esteja junto, vem para perto, não olhe as coisas como um bom professor, como um perfeccionista, mas simplesmente se envolva. Existem respostas que só virão quando nós estivermos inseridos. Não adianta sermos os melhores observadores. Existem coisas que, ao observarmos de longe, enxergaremos fantasmas. Mas quando nós olharmos de perto, perceberemos que é o Cristo. O olhar é importante, o observar é importante, mas a distância da observação fala muito. Eu posso estar observando a mesma coisa, mas está longe, é um fantasma. Quem pode andar sobre as águas? Mas quando está pertinho, a gente descobre que é salvação. Não basta observarmos, precisamos estar juntos. Por isso que o Cristo nos ensina que na arte do discipulado, a melhor forma é um a um, do lado. Vamos chupar sorvete? Vamos almoçar lá em casa? É vida na vida. É abrir o coração. É mostrar cada vez mais que o sentido do Evangelho não é assumir uma áurea de espiritualidade inalcançável, mas é inspirar com a nossa simplicidade outros a serem como Cristo, como nós mesmos desejamos ser. Você só passa aquilo que você tem. Você só pode dar o que você tem. Não há perigo para quem anda em Cristo ser ouvido e visto à distância ou ser observado de perto, porque a postura é a mesma, o modo de falar é o mesmo, o olhar é o mesmo, as expressões são as mesmas, porque simplesmente é ali um livro aberto. Por isso, após essa percepção, eu quero inspirá-los nessas próximas mensagens a pegar esse conceito e a multiplicar, não o conceito, mas aquilo que nos faz estarmos, ou nos une como igreja, que é o próprio Cristo Jesus. E para isso, eu quero fazer aqui 4 definições importantes. Para nós entendermos a importância do evangelizar, ou evangelize, precisamos primeiro entender o que é o Evangelho. Você pode perguntar comigo assim, o que é o Evangelho? Responda para você mesmo assim, são as boas novas do Cordeiro. Não é mais e nem menos. O Evangelho são as boas novas do Cordeiro. Paulo, ousadamente ao escrever aos Gálatas, no capítulo 1, ele disse que se ainda se fosse um caso de um anjo do céu trazer um outro evangelho que não fosse aquele que ele tinha anunciado, que estava anunciando, que fosse considerado um anátema, ou uma anátema, algo reprovável. Alguns usam o termo na tradução como algo amaldiçoado.
Lembrando que Paulo não está falando com uma pessoa, ele está falando com uma região que era formado por algumas localidades, logo algumas igrejas localizadas naquela região da Galácia. Então, o que é as boas novas do Cordeiro? O que é o Evangelho? São as boas novas do Cordeiro. E são boas novas, então como nós identificamos isso no dia a dia? 2, o que é o evangelismo? O evangelismo é o pensar, é a nossa ação de parar, de entender e falar assim, vamos aqui definir algumas coisas, vamos aqui estruturar alguma coisa, está muito no campo das ideias. Um dia perguntaram, mas qual é a diferença do evangelismo e evangelizar? E aí a terceira definição. Se o evangelismo é aquela ideia, a evangelização é aquela ação. Estão muito juntos, evangeliza e evangelização. Mas para alguns, para definir, para conceituar, o evangelismo está muito mais na ideia olha, evangelize, que é o despertar o interesse. É uma evangelização, vamos sair aqui agora e vamos cantar na rua. Vamos entregar água. Vamos fazer uma ação social no Dia das Mulheres, para quando cada um entrar aqui receber uma palavra do Cristo, vamos botar aqui algumas irmãs para estarem orando, outras irmãs para estarem aconselhando. Pensei e realizei. Aqui na Igreja Batista, nós não reconhecemos o dom, ou a função, ou a vocação, eu entendo que seja um dom, de evangelista. Nas igrejas batistas você não ouve sobre o evangelista fulano de tal, evangelista fulano de tal. Mas isso não significa dizer que não tenham pessoas que tenham essa inclinação, essa vocação, esse chamado. Na igreja batista, o evangelista está muito mais para o missionário. Existem pessoas que têm uma inclinação incrível. Qualquer contato é uma oportunidade, qualquer sentada é um projeto que sai. Qualquer escrever é o rascunhar de uma cultura para estabelecer contato com outras pessoas que precisam de Jesus. São pessoas que respiram evangelismo, que agem o tempo todo na evangelização. São pessoas que parece que recebem constantemente feedbacks do céu, dizendo, faz isso, faz aquilo, estabelece isso. A mente não para, o coração queima para essas coisas. Como alcançar aqueles dos esportes radicais, como alcançar aqueles que estão nos bares, como alcançar o pessoal do carnaval, agora o impacto de carnaval, como alcançar os finados, como alcançar as mulheres, como alcançar os homens, como alcançar as crianças, como alcançar aqueles que estão nas cadeias, nas prisões, como alcançar aqueles que estão nas ruas, como alcançar aqueles que estão nas cracolândias. Como alcançar aqueles que estão no grupo dos ditos especiais, que portadores de condições especiais. São pessoas que o tempo todo estão assim, como alcançar famílias, como estruturar algo para dentro da casa, na própria casa, se apresentar ao Cristo e o Jerusalém de 1:8, Atos 1:8, possa se cumprir na vida de todos. E aí Josué 24, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esses são aqueles que são movidos para isso, são impulsionados para isso. A parte B de Provérbios 11:30, eu vou tirar do contexto de Provérbios 11 e vou aplicar dentro dessa realidade. Provérbios 11:30, na parte B diz, quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Ganhar almas, alcançar vidas, pregar as boas novas, é uma missão da igreja. Existem pessoas que têm um chamado especial, recebem um dom para pensar, para conduzir, mas o ir e pregar,
o ir e discipular, o ir e batizar, o ir e propagar o Evangelho de Cristo Jesus está sobre toda a igreja. Mateus 28, versículo de número 19. Portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem pessoas que são especificamente chamadas para pensar, são verdadeiras motores, rodas que giram a igreja no pilar evangelismo. Mas essa função do pregar está sobre todos nós. Todos nós somos pregadores. Existem pessoas que dizem, mas eu não sei pregar, eu não sei pegar o microfone, eu não sei falar. Mas você é cristão? Sou. Então a sua vida é uma Bíblia ambulante, que o mundo precisa ler. Dizia já um grande sábio, ele era um padre, esqueci o nome dele agora, mas dizia assim, pregue sempre, se possível, com palavras. Você pode olhar para alguém que está ao teu lado e falar isso? Pregue sempre, se possível, com palavras. Nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Viva o Evangelho. O Instituto Mundi fez uma pesquisa e constatou que somente 5% dos cristãos levaram alguém a Cristo Jesus. O Instituto Mundi atestou que somente 5% dos cristãos levaram alguém a Cristo. Vamos lá de novo? Isso precisa gravar em nossa mente e nosso coração. Você pode repetir comigo isso? O Instituto Mundi constatou que somente 5% de crentes já levaram alguém a Cristo. Então há uma grande probabilidade que aqui na igreja somente 5% se movem para levar o Evangelho e conduzir alguém a Cristo. Olha que peso sobre todos nós. Pode ser que seja até mais esse percentual aqui. Pode ser que seja menos. Eu só estou usando uma métrica. Todo ano estava pesquisando para hoje pregar, aí eu ouvi de um, foi de quem? Foi do pastor Paulo Júnior, que todo ano cerca de 40 a 50 milhões de pessoas morrem. Nesse exato momento que estamos falando, existem pessoas que morreram. Desde o final do ano, praticamente toda semana, acho que 10 em 10 dias, não vou falar toda semana, acho que 10 em 10 dias eu estava em sepultamento. O ponto é, essas pessoas que morrem, elas têm Cristo ou não? Um dia eu ouvi de uma determinada pessoa o seguinte, na verdade não falou comigo, falou para outra pessoa usou na mensagem e eu gravei, porque não tem como a gente aprender se a gente não senta para ouvir. Então, sentei e ouvi, só não vou citar a fonte porque eu não lembro quem falou, não citaria a fonte, que disse o seguinte, um dia uma pessoa virou para ele e disse, pastor, fulano de tal uma bênção, um homem bom, bom pai, bom esposo, organizado, uma pessoa que tem uma palavra dócil, uma pessoa espetacular,
tem uma condição financeira também bem equilibrada, uma bênção, mas ele só não tem Jesus. Aí o pastor olhou para a pessoa e falou: então ele não é uma bênção. Aí a pessoa falou: como não? Porque ele pode ser bom para os homens, mas sem Jesus ele continua indo para o inferno. A Bíblia diz que quem não crer já está condenado. Cristo Jesus veio para que o homem pudesse ter a oportunidade, mediante o arrependimento, de ser inserido naqueles que, digo eu, que vão para o céu, mediante a salvação. Se não tiver Cristo, toda a humanidade já está condenada. Na verdade, no momento da decisão, nós só temos uma decisão: eu quero ir para o céu, eu preciso ir para o céu, eu não vou ficar vivendo uma vida longe de Deus. Não, eu vou pensar porque eu quero ir para o capeta. Se você não está em Deus, você já está lá, que vai programado, para quê? Não vou falar. Vocês sabem o final da história. As pessoas dentro das nossas casas carecem do Evangelho. As pessoas nos nossos serviços carecem do Evangelho. Nas escolas, eles precisam ouvir do Evangelho. Nas ruas, eles precisam ouvir do Evangelho. As pessoas, elas precisam entender. Vamos orar depois. Perfeito, obrigado por avisar. As pessoas, elas precisam entender que quem não tem Cristo precisa do Cristo para ir para o céu. Por isso o coração do pai cristão deveria ser o tempo todo orar para o Senhor, para dar estratégias, formas, maneiras para alcançar o coração do filho, da filha. O coração dos avós, dos vovôs, precisaria ser o tempo todo: eu amo meu neto, eu amo minha neta, mas se eles não tiverem Jesus, eles não vão para o céu. O coração daqueles que você ama como amigos é lembrar que, olha, eles precisam ouvir Jesus, eles precisam entender o plano da salvação, porque não adianta eu ter uma boa amizade aqui e no final eu viver uma eternidade perto de Deus e eles uma eternidade longe de Deus. Eu quero perto todo mundo que eu amo. Existem pessoas egoístas, e aí eu vou usar só como exemplo, que quando recebe uma coisa, vou receber uma coisa gostosa, eu vou comer caladinho para não dar para ninguém. Oi? Vou botar assim, principalmente se for chocolate. Chocolate, né? Pequenininho, fácil. Não vai morder meu chocolate. Mas usando esse exemplo do egoísmo, e aí não se aplica ao chocolate, é apenas uma forma para instigá-los. Quando nós recebemos algo bom, nós queremos inserir quem nós amamos. Vocês são assim? Sou assim. Nós queremos inserir, queremos perto. Recebi uma promoção. Pobre é uma bênção. Vai fazer churrasco, vai comer uma pizza para comemorar, vai tomar um açaí, todo mundo junto. Vamos embora, aleluia. Recebi a promoção. Compra o carro, que é todo mundo que ama. Vamos embora, anda no meu carro. Por quê? Porque é bom, vamos embora. Todo mundo que eu amo pode vir para perto. É assim. Então, se você recebeu o Evangelho da graça de Deus, e foi bom para você, é bom para você, vai continuar sendo bom, você precisa querer também inserir aqueles que você ama.
Um dia perguntaram, nós estávamos na pandemia, na conferência Inspire, e eu tenho citado que foi Marcos Madaleno, mas na verdade foi o filho do Larry Storkill, que agora esqueci o nome, da Igreja dos Estados Unidos. Eu tenho esse livro, um livro maravilhoso, Igrejas em Células, de Larry Storkill, da editora Betânia. Era Betânia, não era? O livro, acredito que o livro lá eu tenho ele há 20 anos, eu vou botar 15 anos. E eu guardo com muito carinho aquele livro ali, porque assim, muito bom. Há 15 anos atrás o homem já falava de coisas que assim, estavam ainda para acontecer aqui no Brasil, e ele já estava assim, movido por Deus. E esse rapaz, na pandemia, ele estava pregando no alto assim, do apartamento dele. Ele montou tipo um estúdio em cima do apartamento e estava pregando lá, e pregando ao vivo para quem estava acompanhando no Brasil. E ele disse o seguinte: só tem uma forma das pessoas nos darem ouvido, é ganhando o coração. Na ECL falamos muito sobre isso. Mas quem não é da ECL, você pode agora virar para quem está ao teu lado e falar assim: ganhe o coração. Então a pessoa te dará ouvido. Você não pode querer impor um discurso no ouvido e as suas atitudes estão machucando o coração. Ninguém nesse mundo, por educação, pode até te ouvir. Por educação. Mas não significa dizer que aquelas palavras terão peso. Por que não tem peso? Porque o olhar está vendo que não condiz com aquilo. O andar junto está vendo que não condiz com aquilo. Porque temos vários casais dentro das igrejas. Isso não é regra, é exceção. Gravem bem, isso não é regra, isso é exceção, porque existem pessoas piedosas que amam a Cristo, que se dedicam, que oram, que fazem tudo para ter a família no reino de Deus, e existem pessoas na outra ponta duras. Então isso, repito, que eu vou falar não é regra, é uma exceção, mas dentro da exceção, o que acontece às vezes? Às vezes o cônjuge não quer nada com Jesus, porque dentro de casa, ao olhar a vida do outro que se diz cristão, não consegue enxergar o Cristo nela. Repito, isso ao meu ver é uma exceção e não uma regra, porque existem tantos outros que não têm o cônjuge, os filhos cristãos, mas que são piedosos, que amam a Jesus, que queimam por Jesus, e o que os fazem, os outros, a não andarem em Cristo, é uma decisão deles. Eu quero, diante disso, pontuar algumas coisas que julgo serem pertinentes aqui, para nós entendermos o porquê precisamos pregar. Como fazermos isso? Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Primeiro, precisamos pregar com a nossa vida. Não tem pregação mais legítima do que a pregação da vida. Não tem pregação mais ungida do que a pregação da sua vida. Um dia, uma pregadora norte-americana, ano passado, também não gravei o nome dela, mas tenho anotado no meu livrinho. Papel e caneta é mais prodigioso do que uma mente brilhante. Então tem o nome lá, mas aqui a mente não está, porque eu não tenho rascunho agora. E ela disse o seguinte: que as curas, as pessoas que viveram curas e milagres se tornaram as maiores mensagens do Cristo ambulante. A sua cura se torna a sua mensagem. O seu milagre se torna a sua mensagem. A sua transformação de vida se torna a sua mensagem. Um não bebia, um mentia, não mente mais. Bebia, não bebe mais. Brigava o tempo todo, não briga mais. Reclamava o tempo todo, não reclama mais.
criava confusão o tempo todo, não cria mais, porque a nossa maior mensagem, o nosso maior testemunho é o milagre, a cura, a transformação que recebemos. Por isso que Jesus, ao curar aquele que estava ali paraplégico, que os amigos o conduziram, descendo do telhado, a mensagem do Cristo para ele foi: vá, pegue a tua cama e ande. Vá, pegue a sua cama e ande. O que Jesus fez na sua vida é a sua maior mensagem. Porque às vezes nós não conseguimos comunicar isso, porque às vezes nós nem sabemos o que Jesus fez na nossa vida. Existem pessoas que estão indo às igrejas, isso é bom, continue vendo, pelo amor de Deus, é melhor aqui do que fora. Mas que vão chegando, vão se entendendo e vão ficando, e nunca houve um arrependimento, nunca houve uma compreensão do que é o pecado. Nunca houve um impacto com a glória de Deus que nos faz enxergar as nossas misérias. Nunca teve o ai de mim que vou perecendo. E por que nunca teve o ai de mim? Porque o ambiente é gostoso, os louvores são gostosos, a pregação é gostosinha, olha, o amiguinho é muito bonzinho, as amizades são muito boazinhas, tem café de graça. Aleluia. Ferraz, semana passada, chegou com a fome de leão aqui e falou: olha, nós não podemos ser uma church da vida, mas aqui tem café de graça, tem cachorro quente de graça. Lá tem que pagar, aqui a gente come de graça, aleluia. Então vão chegando, um ambiente gostoso, mas não conseguem ouvir e se posicionarem. Não tem o ai de mim que vou perecendo. Não tem o olhar as misérias. Olhar para nós mesmos nos faz entender que de fato a salvação é algo que precisávamos, necessitávamos, mas nós não merecíamos. Quem consegue olhar para a velha vida e falar já era limpinho? Não, a Bíblia diz que nós estávamos lá, sujos dos nossos pecados. A Bíblia diz em João 15 que o que nos limpa é a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Se nós não entendermos as nossas misérias, entendermos a nossa condição de caídos diante de Deus, nós podemos estar como membros de uma igreja, que é possível ser membro mesmo não sendo salvo. Mas aquilo que Cristo tem para as nossas vidas é uma transformação de vida, uma transformação de viver. Ele quer mudar a nossa vida completamente. Por isso, primeira forma de pregar é com a sua vida. Pregue com a vida. Eu vou resumir isso daqui, eu vou citar só mais um tema, só mais um tópico e termino por hoje. Segunda parte é aproveitar os momentos especiais. Tem um aniversário? Vão dar a oportunidade, seja aquele crente Caxias. Esquenta a cabeça não, vai ter música mundana, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, estou de boa, estou tranquilo. Para ir, dá para a gente ir, vai ter isso, ou vai ter alguma coisa que pode nos colocar em perigo. Pode nos trazer problemas, vai ter isso também. Então não vai. É melhor fugir da aparência do mal. Não, mas as pessoas, elas, então vai lá, vão curtir do jeito delas, mas não tem isso que a gente chama de perigo. Então dá para ir? Olha, dá, você vai, eu sei que você é cristão, quando fala assim, eu sei que você é cristão, mas você vai no meu aniversário? Vou, mas eu posso te pedir algo? O quê? Seria tão bom se nós pudéssemos orar agradecendo a Deus pelo seu aniversário.
Você vai deixar, eu só preciso de 5 minutos. 5 minutos. Deixa eu pregar, pregue rápido. O pastor Teodomiro dizia assim, pregue em 1 minuto. E aí os alunos falaram, não vamos pregar ali, dá para pregar e evangelizar e fazer apelo, a gente não tem como. Você já fala para a gente pregar em 5 minutos e ninguém consegue. Vamos pregar em 1 minuto, fazer apelo. Aí ele tinha uma biblinha dele, ele abriu assim, abram, amados, abram a Bíblia em João 3,16. E aí, quando você estava assim, ele já estava, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, por isso, Ele amou e demonstrou esse amor para que todos aqueles que creem em Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só há uma decisão para a sua vida, ou você vai para o céu, ou você estará perdido. Por isso, feche os teus olhos. Eu quero orar com vocês agora. Aqui, quem quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Quem quer voltar? Pai, tome a vida desses nas tuas mãos. Escreva um livro, o nome dele nos livros da vida, em nome, ele fala, em o nome de Jesus. Amém. Aí ele olhou para os alunos e falou, dá ou não dá? Eu nunca consegui. Mas ele conseguiu. Né? Às vezes a gente não consegue, mas não significa dizer que não dá. Eu não consigo. Não deram oportunidade para pregar. Ora, e aí eu estou batizando isso aqui na igreja, estilo Mona Lisa, não tem problema nenhum. Ora, estilo Mona Lisa, prega o evangelho, plano da salvação na oração. Ainda diz assim, ó, agora nós vamos falar com Deus, hein? Ninguém pode sair, ninguém pode falar nada, entendeu? Todo mundo fica assim, falou Deus, é rápido, hein? Deus querido, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo aniversário, mas Senhor, mesmo nesse momento de alegria, se o ser humano não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Já era, está orando agora, filho, vai ter que ouvir até o final. Então, coloca Marcos 1,14 de novo, por favor, Igor. Termino dessa forma. A nossa missão é pregar as boas novas para todos. Todos. Todos precisam ouvir as boas novas. Primeiro com a vida e depois terminei dessa forma, aproveitando as oportunidades, momentos especiais, aniversário, sentar à mesa, almoço familiar, reunião de serviço, meta batida. Vamos agradecer a Deus pela meta que batemos? Vocês sabem que sou cristão, né? Vou orar o Pai Nosso e depois vou emendar, porque todo mundo ora Pai Nosso. Eu já fui por causa de morte de pessoas do Canobré. Oraram o Pai? Já fui do funeral de espiritismo, oraram? Já fui sepultamento de crente, Pai Nosso. Então, Pai Nosso é a oração universal. Pai Nosso que estás nos céus. Ó, depois vou emendar a oração, tá bom? Santifica. Pai, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela meta batida. Obrigado, Senhor, porque nós alcançamos. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu graça. Obrigado por isso. Obrigado pelo presentinho que meu filho ganhou agora. Linke o coração dos seus filhos para Deus, em Deus. Obrigado, Senhor, pelo bolinho, igual a Kiara ontem. Obrigado pelo bolinho que nos permitiste fazer para ela, que a tia Dadá fez. Ela falou ontem, o melhor bolo do mundo. Dá uma moral para todo mundo essa. Melhor docinho do mundo. Todo mundo que faz alguma coisa, o melhor prato do mundo. É isso aí. Não
não sei como você quer sair daqui, mas eu quero sair daqui mais evangelista. Semana que vem falaremos um pouco sobre métodos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Mas métodos também significam dizer quais tipos de anzóis nós vamos usar. Terceiro e último, nós vamos falar sobre essa questão do ser impulsionado para isso. Se você quer ser mais evangelista, feche teus olhos e ore comigo. Dessa forma, Pai, eu quero falar com mais autoridade do Teu Evangelho. Para isso, primeiro eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber o que é o Evangelho. Abra minha mente para isso, Senhor. Segundo, Senhor, eu preciso viver esse Evangelho. Por isso me ajuda, Senhor, a praticar as boas novas. Terceiro, eu preciso abrir a boca para falar, se possível for. Por isso, Senhor, unge os meus lábios, para que as palavras que vier a falar possam ser palavras que estejam no Teu coração. Pedimos, Senhor, faça-nos mais evangelistas. Faça essa igreja uma igreja evangelista, que desenvolve uma cultura de evangelização individual, em massa. Que o Senhor nos ajude a realizar isso. Nesse momento último também agradeço pela vida da Lília e do Luiz, que amanhã estarão completando 25 anos de casados. Que o Senhor renove o amor entre este casal e que eles sejam regados e banhados com as águas do amor que jorram do Teu trono. Que o Senhor possa abençoar os filhos dos Teus filhos e todos aqueles que vieram pós, Senhor, essa realidade, os netos e netas. Seja também com a Kiara, que ontem fez aniversário, ou 9 anos. Que o Senhor possa fortalecer os passos da Tua filha. E como pais, possamos continuar cuidando, zelando e ensinando, para que quando ela tiver que tomar uma decisão, ela possa tomar a decisão por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós amamos a nossa filha e pedimos, derrame o Teu poder, Tua graça, Tua proteção sobre a vida dela. E aos demais que aqui estão, Senhor, abençoe todos os nossos irmãos. E nesse momento de EBD, de edificação, quer seja aqui no templo, quer seja lá no gabinete, os que vão ser batizados, quer seja nas salas, nas turmas do maternal até os jovens, que todos eles, Senhor, sejam edificados pela Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Com essa canção vamos estar nos dividindo em classe.